Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar dos livros que eu li em março e da TBR para abril, que já está meio caótica. Em março eu li 6 livros, se eu não estou em erro. Livros que lemos em março. Comecei o mês com o The Heartbreak Hotel. Pronto, autores aqui. E pronto, isto é uma novela gráfica muito cutie, kinda sad, um bocado depressiva, em que os nossos personagens têm algo que lhes acontece na vida, que lhes parte o coração, e eles vão parar a este hotel e vocês pensam, este hotel vai curá-los. Não, este hotel vai alimentar as ilusões deles. Portanto, eles acham que está tudo bem, não sei o quê, mas na verdade eles estão lá adormecidos a reviver a realidade que eles queriam que fosse a deles e que não é. E pronto, e depois acontece que as nossas personagens acordam para a vida e percebem que aquilo na verdade não é real e que têm que sair de lá. E então, basicamente, a nossa personagem principal vai descer o andar, vai andar no elevador, vai conhecer a personagem que está no andar de baixo e eles os dois vão se juntar, vão tentar ajudar-se e vão, no fundo, reencontrar as personagens todas e depois percebem que elas estão interligadas de alguma forma e conseguem regressar ao mundo real. E pronto, obviamente contei-vos a história toda, enfim. Mas pronto, eu gostei bastante desta história, eu dei 4 estrelas, só não dei 5 porque eu senti que não foi memorável, ok? Foi giro, lê-se rápido, é um bom momento, mas não é daquelas histórias que ficam connosco para sempre. Então pronto, por causa disso não foi 5 estrelas, mas ainda assim muito interessante. Fourth Wing, da Rebecca Yarros, se vocês sabem, eu não me calo com este livro, eu adorei, foi 5 estrelas. Nós não temos que explicar sobre o que é que isto é, mas nós temos uma escola para onde vai a nossa Violet e isto fez-me muito lembrar no início o Divergente, porque temos esta personagem que os pais querem que seja uma coisa, mas ela quer ser outra coisa. E uma coisa mais ousada, mais arriscada e não sei o quê. E ela supostamente é para escolher um quadrante, mas depois escolhe o que ela quer. E então, isso fez-me bastante lembrar Divergente. Eu gostei muito logo desde o início. E, obviamente, a escrita é super viciante. Acontece imensa coisa. O final é super dramático e tipo... Broken Heart. E eu estou muito, 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 muito ansiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir, porque houve aqui algumas descobertas que se fizeram no final que podem mudar drasticamente tudo e a vida das nossas personagens, portanto, I need to know. Obviamente 5 estrelas. Depois eu li o Caro Leitor, da Tate James, que eu não estava à espera de adorar tanto. Eu adorei este livro, eu li isto super rápido. Este livro é um dark romance com reverse harem, que é uma coisa que eu estou a aprender agora, e também white shoes, trope white shoes. E a verdade é mesmo essa, white shoes, né? Porque tipo, eles são 4, eles os 4 kinda gostam dela de formas diferentes, mas sim, e ela kinda gosta dos 4, só white shoes. Mas sim, foi muito engraçada a história passa-se tipo numa escola, e essa escola tem sociedades secretas. E então é muito interessante ver as práticas e não sei o quê, que faz lembrar que ainda um bocado a praxe, mas um bocado mais hardcore, ok? E segredos e mistérios e coisas que vão sendo reveladas e coisas que acontecem, que enfim, e o final deixa-vos assim mesmo sem saber de onde é que vocês vêm e o que é que aconteceu e vocês precisam do segundo livro para ontem, que é o que me está a acontecer neste momento. Preciso urgentemente do próximo livro. Pronto, é isto. 5 estrelas, vocês têm que ler, obrigatoriamente. O Mockingjay, que é o terceiro livro de Hunger Games, portanto acabei oficialmente a trilogia, I'm very happy, porque eu não costumo acabar séries, portanto isto é uma coisa nova, tecnicamente ainda não acabei, faltam 2 livros, que são os 2 livros que acontecem antes da trilogia, mas ainda vai acontecer, ainda vamos falar sobre eles daqui a bocado. Mas sim, gostei bastante, muito melhor do que o segundo livro, definitivamente, e graças a Deus, porque eu estava com medo de não gostar, mas gostei muito, muita coisa que eu não estava à espera, principalmente a cena do Pira, like, what? Mas pronto, eu gostei muito e estou muito curiosa para finalmente ver os filmes, não é? Que este tempo todo ainda não vi os filmes, só vi o primeiro. O Segredo da Criada, da Frida McFadden, também dei 4 estrelas. Eu achei que este livro estava bastante ao mesmo nível que o primeiro. Toda a gente diz tipo, não, o primeiro é muito melhor, o segundo não entregou muito e tal. Mas eu acho que foi só porque vocês tinham
imensa expectativa para o primeiro livro e depois deixaram de ter expectativa para o segundo porque não foi tão badalado como o primeiro, por assim dizer, apesar de ainda assim ser muito falado, muito hyped. E eu acho que foi por isso, porque no fundo eu dei 4 estrelas ao primeiro livro, dei 4 estrelas a este, sinto que foi mais ou menos no mesmo nível. Eu sei que no primeiro tem acontecido coisas mais fortes, mas na verdade este também surpreende e dá aquela reviravolta que eu estava, tipo, não estava à espera, ok? Eu acho que o primeiro foi mais previsível do que este, na verdade. Por isso, sim, recomendo para quem gostou do primeiro. Pronto, e terminei o mês com um DNF, que foi o The Vanishing Half, que eu não estava a sentir, não é que eu não tivesse a gostar da história, mas não me estava a puxar para ler. E eu sinto que neste momento preciso de livros que me puxem para ler e que me apeteça largar tudo o que estou a fazer para ler, e isso não estava a acontecer, estava a ter que me forçar um bocado para continuar, e portanto eu achei, não é o momento, não vou forçar mais porque eu não quero entrar no reading slump. E por isso dei DNF momentâneo a este livro. E agora vamos falar da minha TBR de abril. Então, o primeiro livro que eu quero ler em abril, na verdade eu ainda não tenho, que é... ainda está a chegar, que é o de Assassin's Blade, da Sarah J. Maas. Este é o primeiro livro, teoricamente, livro 0, whatever, da série Throne of Glass, ou Trono de Vidro. E eu quero ler o máximo possível de livros desta coleção até outubro, que é quando sai o novo livro de ACOTAR, portanto. I'm very excited. E então quero começar já este mês a ler Assassin's Blade. Já vou kinda atrasada, porque já não dá para ler um livro por mês até outubro, ok? Já está atrasado. Mas estou muito curiosa. Deixem-me dizer-vos sobre o que é. Selena Sardothian é a assassina mais temida de Adarlan. Eu esqueci-me que isto de fantasia tinha nomes esquisitos que eu não queria pronunciar. Mas pronto. Embora trabalhe para a poderosa guilda de assassinos e para o seu ardiloso mestre Arobin Hamel, Selena não se deixa vergar e confia apenas no seu colega assassino contratado, Sam. Vês? Não é assim tão difícil, um nome normal para um personagem. E quando Arobin a envia em missões que a levam de ilhas remotas a desertos hostis, Selena dá por si a contrariar as ordens do seu mestre e a questionar a sua própria lealdade. Se quiser escapar das garras de Arobin, Selena terá de confiar na sua inteligência e na sua lâmina, sabendo que, se falhar, perderá não apenas a possibilidade de conquistar a liberdade, mas a vida. É a prequela de série Trono de Vidro, que tem 5 contos que exploram a história de Selena, assassina astuta, e o seu fascinante e mortífero mundo. Uma Tempestade de Chá, deste nome que eu não me arrisco a dizer, mas está aí para vocês verem. E eu estou muito curiosa com este livro, que eu acho que já tinha falado sobre ele, porque eu ia ler este livro para um vlog. Entretanto, eu acho que já não vou fazer esse vlog, porque já não faz sentido, porque o primeiro livro desse vlog eu já li há imenso tempo. E então, eu acho que vou deixar o vlog para uma altura em que eu consiga ler os 3 livros necessários de seguida, que já não vai ser agora. Por isso, pronto. Mas, ainda assim, vou ler este livro, não vou voltar a tirar da TBR. E estou muito curiosa porque o livro passa-se em Londres e tem vampiros. Mas eu vou ler-vos um bocadinho da sinopse. Artie Casimir, uma brilhante criminosa e colecionadora de segredos, é famosa em White Roaring, o seu exclusivo salão de chá é frequentado pela elite durante o dia, porém à noite a proprietária serve uma bebida muito diferente, sangue para os vampiros que o resto da sociedade teme. Mas quando as coisas tomam um rumo inesperado, o estabelecimento é ameaçado de encerramento, Artie tentará tudo para o evitar, até aliar-se a um inimigo antigo e por acaso incrivelmente bonito. Para piorar a situação, a rapariga não está à altura da tarefa sozinha. Reunindo um dos mais talentosos marginais de White Roaring, Artie concebe... Estou ali contra a luz, sabem? Artie concebe um plano para se infiltrar na sinistra e glamourosa comunidade de vampiros, conhecida como Tyrion. No entanto, nem todos os membros deste grupo invulgar estão do lado dela. E quando o seu esquema é revelado, Artie é atirada para o meio de uma conspiração que irá abalar o mundo tal como o conhece. Pronto. Estou muito curiosa, não há mais nada a dizer, tem vampiros, and I'm in. A seguir vamos então falar de The Ballad of Songbirds and Snakes e Sunrise on the Reaping, de Suzanne Collins. Estão os dois na TBR, porque eu quero acabar todos os livros de Hunger Games as soon as possible. E então, começando pelo The Ballad of Songbirds and Snakes. É a manhã da ceifa que dará início aos 10º Jogos da Fome, no Capitólio Coriolanus Snow.
Então, com 18 anos de idade, está a preparar-se para o seu momento de glória como mentor nos jogos. A outrora poderosa casa de Snow vive tempos difíceis e o seu futuro depende da possibilidade de Coriolanus usar o seu charme, inteligência e engenho para vencer os seus colegas na luta por um tributo vencedor. As probabilidades estão contra ele, pois recebeu a humilhante tarefa de orientar a rapariga do Distrito 12 a tributo menos desejada. Os seus destinos reencontram-se definitivamente interligados. Cada decisão que Coriolanus... Posso só chamar-lhe Snow? Cada decisão que o Snow tomar poderá levar ao sucesso ou insucesso, ao triunfo ou à ruína. Dentro da arena, a luta será até à morte. Fora da arena, o Snow começa a afeiçoar-se à sua tributo, condenada, e tem que confrontar a necessidade de obedecer às regras com o seu desejo de sobreviver a todo custo. Parece-me super interesting. E a seguir temos então o Sunrise on the Reaping, que foi o último que saiu já em 2025 e espero que seja o último livro de Hunger Games. E diz: o tão aguardado quinto livro da série Jogos da Fome. O dia dos 50º Jogos da Fome amanhece e o medo apodera-se dos distritos de Panem. Este ano, em honra do segundo quarteirão, todos os distritos devem enviar o dobro dos tributos aos jogos. No distrito 12, Haymitch Abernathy tenta não pensar demasiado nas suas probabilidades. Tudo o que lhe interessa é que o dia passe para poder estar com a rapariga que ama. Quando o nome de Haymitch é chamado, ele sente todos os seus sonhos desvanecerem-se. É afastado da sua família e do seu amor, enviado para o Capitólio com os outros 3 tributos do Distrito 12. Uma rapariga que é quase como uma irmã mais nova para ele, um rapaz obcecado por jogos de azar e a rapariga mais convencida da cidade. Quando os jogos começam, Haymitch percebe que foi preparado para falhar, mas há algo nele que quer lutar e fazer com que essa luta ecoe muito além da arena mortal. I'm very, 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 very curious para acabar esta coleção, finalmente. Depois temos alguns livros extra da TBR, porque nós somos assim. E então o primeiro livro, que na verdade é um que eu já estou a ler e é um que eu espero acabar esta semana ainda, é o Unity Além da Morte, da Cat Coelho, que eu já vou, na verdade, alguns aqui na página 68, capítulo 9, muito no início, mas já estou a gostar imenso desta história. É um romance sobrenatural que vai sair agora em abril, e então vocês preparem-se já, porque é para comprarem assim que estiver disponível. Aliás, já está em pré-venda, portanto não parem já o vídeo e vão comprar. Mas eu vou ler-vos a sinopse porque merece ser ouvido. Kali e Kaze foram unidos pelo destino. No espaço antes ocupado pela solidão nasce uma amizade que pouco a pouco faz com que sejam tudo um para o outro. As mensagens trocadas durante a madrugada e as chamadas que duram horas fazem com que Kali se sinta finalmente vista, e Kaze começa a acreditar que ainda é demasiado tarde para ser salvo. Que ainda não é demasiado tarde para ser salvo. Porém, depois da noite em que finalmente se tocam, tudo descamba. Kaze desaparece e Kali perde mais do que um rapaz que fazia o mundo parecer melhor. Perde a voz, a vontade e parte de si própria, sacrificando-se por outro tipo de amor. Desculpem, não consigo ler contra-los. 5 anos depois, regressa à casa decidida a seguir em frente, mas o destino tem outros planos. Kali vê-o. Kaze continua lindo, magnético. Há apenas um detalhe impossível. Kaze está morto. Preso entre dois mundos, sem memória do que foi nem do que os uniu, Kaze está perdido. E Kali enfrenta a escolha: ajudar o fantasma do homem que amou a lembrar-se de quem foi, ou largar de uma vez por todas tudo o que a manteve presa ao passado. Entre a paixão, o luto e o paranormal, unidos além da morte de Cat Coelho, é a história de amor que desafia a própria morte. Portanto, sim, aguardem a minha opinião. Mas assim, eu acho que vou amar, porque eu já estou a gostar bastante e ainda vou no início. E prometeram-me lágrimas. Prometeram-me sofrimento. Por isso, let's go. Outros que eu quero acrescentar. Outro também por motivos de trabalho. Vou pôr o Às Escuras. Que eu também ainda não tenho aqui para mostrar, mas está a caminho. E também quero ler este mês. Este livro é da Navessa Allen. É um dark romance de uma trilogia que se chama Into Darkness. E eu estou mesmo mortinha para ler este livro, porque eu acho que vou devorar os 3 de seguida, assim, sem mais nem menos. E diz assim: queria alguém com uma alma tão negra como a noite, alguém que incendiasse o mundo por minha causa e não perdesse um único minuto de sono por isso. Alyssa Capalucci não precisa de mais fetiches. Está satisfeita com o que tem. Ver vídeos de homens que escondem a cara, mas mostram tudo o resto nas redes sociais. Talvez não se importasse de ser perseguida pelo seu mascarado favorito e de o encontrar em tronco no seu quarto, mas estaria longe de imaginar que uma mensagem, depois de uns copos de vinho a mais, tornasse os seus sonhos realidade.
Josh Hammond é um homem discreto, mas a sua persona online é outra história. De noite ele mascara-se e publica vídeos excitantes que deixam milhões de seguidoras à beira de um ataque cardíaco. No entanto, só uma tem a sua atenção, Ali. Depois de ler um comentário da jovem a implorar-lhe para entrar em casa dela, Josh não pensa duas vezes e faz isso mesmo. Isso leva-os a viverem as suas fantasias mais obscuras sem saberem que Ali captou a atenção de outra pessoa com intenções muito mais sinistras. À medida que Josh passa de predador a protetor, terá de decidir até onde está disposto a ir pela mulher por quem está obcecado. Tem tudo para ser incrível, Eu acredito que vai ser incrível. Pronto, tirando isto, tenho mais 2 livros que quero acrescentar. Um deles é para o Clube do Livro, que eu estou um bocado assustada, que é o The Goldfinch, da Donna Tartt. Eu nunca li nada da autora, este livro é enorme. Mas foi o livro que eu achei que cabia melhor na categoria do Clube do Livro, que tinha a ver com arte e algo assim. E então este é o livro que eu vou ler, ou pelo menos tentar. Theo Decker, um adolescente de 13 anos, vive em Nova Iorque com a mãe com quem partilha uma relação muito próxima e que é a figura paternal única. Após a separação dos pais, pouco antes do trágico acontecimento que deu início a este romance. Theo sobrevive inexplicavelmente ao acidente em que a mãe morre no dia em que visita o Metropolitan Museum. Abandonado pelo pai, Theo é levado para a casa da família de um amigo rico, mas Theo tem dificuldade em se adaptar à sua nova vida em Park Avenue e sente falta da mãe como uma dor intolerável. É neste contexto que uma pequena e misteriosa pintura que ela lhe tinha revelado no dia em que morreu se vai impondo a Theo como uma obsessão. Daí eu ter escolhido para o tema do Clube do Livro. E será essa pintura que finalmente já adulto conduzirá a entrar no submundo do crime. O Pintacilgo é um livro poderoso sobre amor e perda, sobrevivência e capacidade de nos reinventarmos, uma brilhante odisseia através da América dos nossos dias, onde o suspense e a arte são 2 elementos decisivos para agarrar o leitor. Por isso estou muito curiosa, apesar de ser muito limitante. Vamos ver onde é que isto nos vai levar. E por fim temos um livro do Nicholas Sparks, que é para um vídeo que eu quero gravar, alguns, na próxima semana provavelmente, que é Um Momento Inesquecível. Eu gosto bastante dos livros de Nicholas Sparks. Este é super pequeno, deve ser super rápido de ler porque ele é enorme. E então estou bastante curiosa, já não leio nenhum livro dele há imenso tempo. E ele diz assim: sublime e mágico, o mistério inesperado de haver agora um mundo onde antes era o nada, e o mesmo inesperado mistério de irromper pujante do primeiro amor. Eram longínquas as afinidades que os poderiam aproximar. Ele, o filho de uma família tradicional, a tentar aproveitar ao máximo a liberdade que a pequena cidade de Beaufort, na Carolina do Norte, lhe proporciona antes do ingresso na universidade. Ela, filha do pastor, está longe de ser a adolescente típica, anda sempre acompanhada de uma bíblia e passa os verões no campo da igreja. Mas o amor é clarividente, capaz de ver alianças nas mais gritantes disparidades, e aos 17 anos, Landon e Jamie apaixonam-se. Um livro tocante sobre a descoberta da natureza mais profunda, da beleza, da alegria e da generosidade, da dor, da perda e sobretudo da força transformadora do primeiro amor. Com esta sua mais recente obra, Nicholas Sparks, autor de 2 best-sellers, O Diário da Nossa Paixão e As Palavras que Nunca Te Direi, consegue uma vez mais tocar o leitor com o poder sedutor da sua escrita. Assim, Nicholas Sparks é sempre para depressão, portanto, let's go! E é isto, pronto, é isto que vamos ler em abril, espero eu. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, ativem o canal, ativem o sininho, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e vemo-nos alguns para a semana para outro vídeo. Bye!